Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então à correção da prova de 2018. Diz assim a questão 33. Quando ocorre a combustão completa de quaisquer hidrocarbonetos, há a produção dos compostos de gás carbônico, que é o CO2, e água. Acerca dessas substâncias, afirma-se que 1. As moléculas CO2 e H2O apresentam a mesma geometria molecular. Bom, pessoal, a molécula de CO2 ela é representada da seguinte forma, tá? Nós temos o carbono como um átomo central, tá? E aí, como eu já disse em outras oportunidades, você tem aqui a parte de uma molécula que tem 3 átomos, tá? O átomo central normalmente é aquele que está em menor quantidade. Então, o carbono seria o átomo central e os oxigênios estariam aqui em volta. Bom, pessoal, olhando lá na tabela periódica, o carbono ele se encontra no grupo 14, então ele tem 4 elétrons na última camada. O oxigênio está no grupo 16, portanto, ele tem 6 elétrons na última camada. Não é isso? Então, aqui, ó, o oxigênio, para chegar à regra, atingir a regra do octeto, né, ficar com 8 elétrons na camada de valência, ele faz duas ligações. Já tinha 6 elétrons, com mais 2, 8. O outro oxigênio vai fazer a mesma coisa aqui com esse carbono. Tinha 6 elétrons, com mais 2, 8. E o carbono, que inicialmente tinha 2, 4 elétrons, agora ele está com 2, 4, 6, 8. Está com o octeto completo. Então, o que a gente observa é que aqui nós temos uma molécula triatômica e não há par de elétrons disponível no átomo central, tá? Então, essa é a verificação que você tem que fazer, tá? Não há par de elétrons disponível no átomo central. Quando isso acontece, molécula é triatômica e não há par de elétrons livres no átomo central, a gente classifica essa geometria como uma geometria linear, ok? Agora, no caso da água, a gente tem o oxigênio, né? Está em menor quantidade, então vai ser o átomo central. Oxigênio com seus 6 elétrons. Deixa eu desenhar direitinho aqui, que ficou horrível isso. Oxigênio com seus 6 elétrons. Vamos botar assim. 5, 6. E o hidrogênio tem apenas um elétron. Né? O hidrogênio ele se estabiliza com 2 elétrons na camada de valência. Então, ele realiza uma ligação aqui com o oxigênio, ele já fica estável. Esse hidrogênio se liga com esse oxigênio, também já fica estável. Reparem que o oxigênio, que tinha 6 elétrons, agora também está com 8 ao realizar essa ligação. Se vocês repararem, aqui eu também tenho uma molécula triatômica, né? Uma molécula com 3 átomos. A única diferença é que, lá no primeiro caso, não sobrou pares de elétrons no átomo central. E aqui sobra. Tá vendo? Aqui eu tenho a presença de 2 pares de elétrons livres. Esses elétrons acabam repelindo a ligação química aqui do oxigênio com o hidrogênio, e esse par de elétrons também repele essa ligação química entre o oxigênio e o hidrogênio. Dessa forma, a estrutura da minha molécula de água ela não é linear, porque ela forma essa angulação aqui, ó, que eu desenhei em amarelinho, e aí a gente classifica a geometria da molécula de água como uma geometria angular. Então, se a molécula for triatômica e houver pares de elétrons livres no átomo central, a geometria será angular, tá? Então, a afirmação 1 ela está incorreta, porque a geometria dessas moléculas é diferente. Então, a 1 está errada. 2. A temperatura de ebulição da água é maior que a do CO2, pois as moléculas de água na fase líquida se unem por ligação de hidrogênio. Interação intermolecular extremamente intensa. Certíssimo, né? Ligação de hidrogênio ocorre toda vez que você tiver na sua estrutura hidrogênio ligado a flúor
oxigênio ou nitrogênio, né? Hidrogênio ligado a FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio. Na molécula de água você tem exatamente isso, né? Você tem hidrogênio ligado a oxigênio, a um desses três. Então, a interação intermolecular que vai existir é a interação do tipo ligação de hidrogênio, que é uma das forças intermoleculares mais intensas, hidrogênio, acento é aqui, que é uma das interações intermoleculares mais intensas que existem. Então, a 2 está correta. Vou marcar lá. 3. A molécula de CO2 é polar e da água é apolar. É justamente o contrário, né? Se a gente for desenhar mais uma vez aqui as moléculas, ó, vamos pegar a água, já está aqui, e vamos pegar o CO2. Como é que a gente determina se uma molécula é polar ou não? A gente analisa a diferença de eletronegatividade que existe entre os átomos que estão participando da ligação e depois faz um somatório do momento de polo dos vetores que a gente vai desenhar. Por exemplo, o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Então, nessa ligação química aqui, ó, ele puxa os elétrons mais para próximo dele. Tá? Em contrapartida, nessa outra ligação, o oxigênio vai fazer a mesma coisa, vai puxar para cá. Tá? E aí, ó, se esse oxigênio puxa para a esquerda e o outro puxa para a direita, acaba que essas forças, o somatório dessas forças vai dar zero. Então, a gente diz que o μ, que é o somatório dos vetores, é igual a zero. Quando isso acontece, a gente diz que a molécula é apolar, ok? Agora, com a água, vai ficar da seguinte forma, ó, o oxigênio vai puxar para ele porque é mais eletronegativo nessa ligação. Nessa outra ligação, o oxigênio também puxa para ele os elétrons porque é mais eletronegativo. E aí acabam que eles não estão se anulando. Um está puxando na diagonal para a direita, o outro está puxando na diagonal para a esquerda. A lei lá da física de somatório dos vetores vai dizer que isso aqui terá um resultante para cima, tá? Esses vetores eles não se anulam. E aí o μ será, então, diferente de zero. Quando isso acontece, a gente diz que a molécula é polar. Então, a água é polar e o CO2 é apolar. Ele escreveu o inverso ali, então está errado. Vamos riscar de vermelho. 4. A temperatura de fusão do CO2 é maior do que a da água, pois, diferentemente da água, a molécula de CO2 apresenta fortes interações intermoleculares por apresentar geometria angular. Está tudo errado. A gente já viu que a geometria do CO2 não é angular, é linear. Além disso, a temperatura de fusão da água vai ser maior, porque as interações intermoleculares dela são mais fortes. O CO2, por ser uma molécula apolar, ele realiza interações do tipo de polo induzido, tá? Interação que a gente chama de Van der Waals, ou de polo induzido, ou ainda alguns livros chamam de interações de London. Então, a 4 está completamente errada. Se a gente for fazer aqui, ó, fosse eliminar, vamos ver, só poderia manter como certa aquela que tem a resposta 2. Ó. Então, a C já não poderia ser mais, a D já não poderia ser mais, né? Mas a 3 a gente já viu que está errada, então quem tem a 3 a gente vai arriscar também, a 3 e a 4. A letra E ficou aqui no meio, mas vamos ver se a gente pode ver. Só pode ser a letra E, né? Porque a 1 a gente já viu também que está errada. Tá? Por último, na quinta afirmação, ele diz assim, o número de oxidação do carbono na molécula de CO2 é mais 4. Vamos verificar, gente, relembrando, o NOx do oxigênio aqui ó, no CO2 é menos 2, né? É tabelado isso. Menos 2 vezes 2 dá quanto? Menos 4. Como o somatório das cargas tem que zerar, então a carga aqui do carbono, obrigatoriamente, tem que ser mais 4, como a afirmação diz. Então, essa afirmativa ali está correta. Então, a nossa resposta certa seria, de fato, a resposta E, alternativa E, afirmações 2 e 5. Tranquilo, pessoal?
Questão 34. Os carbetos pertencem aos chamados compostos de transição. Isso é, possuem um elemento carbono, mas devido às suas características, nos carbetos o carbono forma ânions simples que estabelecem ligações com metais ou semimetais. Os carbetos são compostos que apresentam um dos seguintes ânions: metaneto, que é o carbono com NOx-4, ou acetileto, né, que é o C2,2-. O carbeto de cálcio, CaC2, também denominado de carbureto ou acetileto de cálcio, é um sólido duro que reage com água para a produção do gás acetileno. A reação que se processa é representada pela seguinte equação não balanceada. Com relação a essa reação, seus reagentes e produtos são feitas as seguintes afirmativas. O carbeto de cálcio é um composto iônico. Bom, isso está correto, né, gente? Carbeto de cálcio, vamos passar o marca-texto nele aqui, ó. Carbeto de cálcio é formado pelo metal cálcio mais o ametal carbono. A ligação entre um metal e um ametal dá origem a um composto iônico. Então, está correta a afirmação 1, ok? 2. A nomenclatura oficial da IUPAC para o acetileno é etino. Molezinha essa ali também. Por quê? Ele deu a fórmula molecular, C2H2. Então, vamos desenhar isso aqui. Ó. C2H2, eu tenho C ligado a C e tenho apenas 2 hidrogênios. Lembrando que o carbono ele faz 4 ligações. Vamos, se eu ponho um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui, esse carbono está fazendo 1, 2 ligações. Então, 3, 4. Né? Se eu faço uma tripla aqui, ó, e esse carbono aqui está fazendo 1 com 3, 4. Esse segundo carbono está fazendo 3 com mais 1, 4. Então, esse composto aqui tem fórmula C2H2. É justamente o composto que a gente está procurando. E o nome desse composto, segundo a IUPAC, é o seguinte. Ó. Primeiro a gente começa a nomear pelo prefixo que indica a quantidade de carbonos. Tenho 2 carbonos, então o prefixo é et. Entre os átomos de carbono eu tenho uma ligação tripla, então o infixo é in. Por se tratar de um hidrocarboneto, que é uma substância que tem apenas carbono e hidrogênio na sua estrutura, termina com O. Então o nome desse composto é etino. Tá certo, então, a afirmação 2, ok? 3. O hidróxido de cálcio é classificado como uma base de arrênios e tem a nomenclatura de hidróxido de cálcio. Sim, de acordo com a definição de arrênios, para ser considerado uma base, basta que um composto, quando seja dissolvido em água, libere OH-. Dessa forma, quando você tem um composto iônico, toda vez que você tiver aqui um metal ligado à hidroxila, aqui no final, esse composto sempre será considerado uma base, ok? 4. A soma dos coeficientes da equação corretamente balanceada é 5. Vamos ver se dá 5 mesmo. Vou reescrever essa equação aqui embaixo para não ficar muito misturado lá em cima, tá? Então, é CaC2 mais H2O vai formar C2H2 mais CaOH2. Vamos balancear. Bom, metais, né? Começando pelos metais, seguindo a regrinha do macho. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Metal tem aqui, ó, cálcio, tem um de um lado e tem um do outro, então não preciso equilibrar nada. Bom, carbono tem 2 desse lado, do outro lado eu também tenho 2, então tá certinho. Hidrogênio aqui antes da seta, né? Lembrando sempre que a seta é a minha referência, então eu olho antes dela e depois dela. Antes da seta eu tenho 2 hidrogênios, depois da seta eu tenho 2, com mais 2, 4. Então, eu preciso resolver isso, coloco um 2 aqui na frente, porque aí 2 vezes 2, 4 hidrogênios, ok? Por último, nós temos aqui antes da seta 2 oxigênios e do outro lado 2 oxigênios. Então, ok, vamos verificar agora o somatório dos coeficientes. Quando não tem nada aqui na frente, é 1, né? Então, aqui é 1 e aqui é 1. O somatório disso dá 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 1,
5. Certinho, então, a afirmação ali da 4, afirmação 4. Então, por enquanto, está certo. 1, 2, 3 e 4. Né? Por último, todos os reagentes e produtos são classificados como substâncias simples. Aí está errado, né, gente? Por quê? Substâncias simples são aquelas formadas por átomos de um único elemento. Então, aqui, ó, você tem elemento cálcio e o elemento carbono, substância composta. Aqui, elemento hidrogênio e oxigênio, substância composta. Aqui, carbono e hidrogênio, então é composto, e aqui, carbono e hidrogênio também é composto. Então, a nossa resposta certa só pode ser a alternativa C. 1, 2, 3 e 4. Ok? Questão 35. Na ração operacional do Exército é fornecida uma cartela contendo 5 comprimidos do composto dicloro isocianurato de sódio, também denominado de dicloro S-triazionotriona de sódio, ou trocloseno de sódio, dentre outros. Essa substância possui a função de desinfecção da água, visando potabilizá-la. Instruções nas embalagens informam que se deve adicionar um comprimido a cada 1 litro de água a ser potabilizada, aguardando-se o tempo de 30 minutos para o consumo. A estrutura do dicloro isocianurato de sódio é representada a seguir. Considerando a estrutura e o texto, são feitas as seguintes afirmativas. Primeiro, em sua estrutura encontra-se o grupo funcional representativo da função nitrocomposto. Está errado. Tá? Nitrocomposto é quando você tem o grupo NO2 ligado ao radical carbônico. Tá? Isso aqui seria um nitrocomposto. Ali a gente tem nitrogênio ligado a um carbono que faz uma dupla com oxigênio. Isso aqui é função amida, tá? Não é uma função nitrocomposto. Então, está errada a afirmação 1. Tá? Ok. 2. Todos os carbonos apresentados na estrutura possuem hibridização sp2. Vamos lá, vamos ver. Aqui a gente tem um carbono, né? Esse carbono realiza uma ligação dupla, então ele é sp2. Aqui a gente tem outro carbono, ele também faz uma ligação dupla com o nitrogênio, então ele é um carbono sp2. E aqui nós temos um carbono que faz ligação dupla com o oxigênio, então também é um carbono sp2. Tá certa, então, a afirmação 2. Próxima afirmação. Terceira. Todos os carbonos... Sua fórmula molecular é C3Cl2. Vamos conferir? Vamos lá, vamos contar quantos carbonos tem. C3, eu tenho um carbono aqui, né? Já marquei os 3 carbonos em vermelho, então tá certinho. Carbonos nós temos 3. Depois, Cl2, isso aí, tem um cloro aqui e tem outro aqui, então Cl2 tá certo. N3, eu tenho 1, 2, 3 nitrogênios, então N3, ok. Na, só tem 1, tá certo. E oxigênio nós temos 1, 2, 3. O3. Certinho, então, a afirmação 3. Tá? Ok. 2 e 3 estão corretas. Então, vamos ver se a gente já pode eliminar alguma coisa ali nas respostas. Tem que ter 2 e 3 para estar certinho. Se não tiver, a gente já elimina. Então, podemos eliminar a podemos eliminar a B, a C não, a D podemos, porque só tem a 3, e a E também ainda não, né? Ah, não, a E a gente pode eliminar porque ele botou a 1 está incorreta. Então, já matamos, tá vendo, pessoal? Rapidinho, matamos uma questão. Mas, vamos dar continuidade para ver por que a afirmação 4 está incorreta, tá? A afirmação 4 diz o seguinte: considerando-se um cantil operacional contendo 1000 ml de água, será necessário mais que uma quantidade de comprimido para a desinfecção completa dessa água. Gente, 1000 ml de água é a mesma coisa que 1 litro de água. E o problema diz lá em cima o seguinte, ó, que se for necessário
deixar a água potável, informa-se que deve-se adicionar um comprimido a cada 1 litro de água. Então, para 1000 ml de água, será necessário exatamente um comprimido. Então, considerando um cantil de 1000 litros, será necessário mais que uma unidade do comprimido? Não, será necessário apenas uma única quantidade. Então, essa afirmação ela está incorreta. Então, a resposta certa só pode ser a letra C, que tem as afirmativas 2 e 3. Tranquilo, pessoal? Molezinha essa também, hein? Próxima questão, pessoal. Há uma solução aquosa de 100 ml de ácido clorídrico, concentração 1 molar. Foram adicionados 400 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração 0,75 molar. Então, é uma mistura de soluções, né? Ele tinha lá um frasco com 100 ml de uma solução com uma dada concentração, 1 mol por litro, e pegou um outro frasco com outra solução de NaOH, tinha 400 ml agora, de uma base, e misturou os dois para promover uma reação química. E aí, a reação química que ocorreu foi a seguinte, ó. A gente tinha o HCl, misturou com o NaOH, é uma reação ácido-base. Então, esse hidrogênio aqui ó, vai se juntar com o OH para formar água, né? Vai formar H2O, mas o que, que sobra? Sobra o Na e o Cl. Então, forma o cloreto de sódio, ok? Bom, pessoal, vamos ficar atento com relação às concentrações, porque a gente já viu aí que as quantidades são diferentes e as concentrações são diferentes também. Então, a gente precisa fazer um cálculozinho da concentração para ver quem é que está em excesso nesse processo, tá? Se a gente reparar ali, ó, ele fala que com relação ao ácido clorídrico, a gente tem 100 ml e a concentração é 1 mol por litro. 1 mol por litro significa que a gente tem 1 mol a cada 1000 ml. Só que ele diz que só tem 100 ml de solução. Nesses 100 ml de solução, quantos mols do ácido então a gente vai ter? Multiplicando cruzado aqui, a gente acha um valor de 1000x igual a 100. X vai ser igual a 100 dividido por 1000. Corta esses dois zeros com os dois zeros. 1 dividido para 10 vai dar 0,1. Então, a gente tem 0,1 mol do ácido na reação. Já da base, a gente vai ter o seguinte. Ó. Aí ele fala que a concentração da base é 0,75 mol por litro. Isso significa que a gente tem 0,75 mol da base, né? Vou botar aqui do NaOH, para cada 1000 ml. Só que ele tem um frasco com 400 ml dessa solução. Então, quantos mols tem dentro desses 400 ml? Ok, multiplico o cruzado, vou ter 1000x igual a 400 vezes 0,75. X vai ser igual a 400 vezes 0,75 dividido por 1000. Isso vai dar igual a 0,3 mol. Então, olha só, olhando aqui para a nossa reação, a gente tem aqui ó, que 1 mol do ácido clorídrico está para 1 mol do NaOH. Se eu partir de 0,1 mol de HCl, para formar os meus produtos, eu vou precisar de 0,1 mol do NaOH. Mas, na prática, o que acontece é o seguinte, ó, a gente parte, quer ver? Vou até sublinhar aqui, ó, vou botar vermelho aqui e vermelho aqui. A gente parte de 0,1 mol do HCl mais 0,3 do NaOH. Gente, olhando aqui para cima, se eu preciso de 0,1 para 0,1 e eu coloco 0,1 com 0,3, concordam comigo que vai sobrar desse cara aqui, ó, do NaOH, 0,2 mol? Então, a gente tem essa quantidade aqui em excesso. Concordam comigo? Ok, vamos lá. Essa quantidade aqui que está sobrando, ela está sobrando em qual volume? Qual é o volume total que eu tenho na minha solução? Não era 100 ml do ácido com 400 da base? Isso dá um total de 500 ml, não é isso? Então, eu tenho 0,2 mols em 500 ml, não é isso?
Mas se fossem 1000 ml, já que a gente trabalha as concentrações em mol por litro, qual seria, então, esse número de mols? Concorda comigo que seria o dobro? Vamos ver. Ó. Multiplicou cruzado, a gente vai ter 500x igual a 1000 vezes 0,2. X vai ser igual. 1000 vezes 0,2 vai dar 200 dividido por 500. Isso será igual a 0,4 mol por litro. Tá? Então, gente, eu tenho que a concentração de NaOH que sobra no final é 0,4 mol por litro. Aí, olha que interessante. O NaOH, ele se dissocia, a gente já viu isso na aula sobre bases. Quem perdeu essa aula tem lá no meu canal, gratuitamente. Você pode voltar lá para dar uma olhada e revisar. A gente tem o NaOH se dissociando, formando Na+, e OH-. Eu sei que 1 mol do NaOH forma 1 mol de OH-. Na minha solução, eu não tenho aqui 0,4 mol do NaOH, então eu posso dizer que eu também tenho 0,4 mol do NaOH, então eu tenho 0,4 mol de OH-. Olha que interessante. Com esse valor, eu consigo determinar o pOH. Por quê? O pOH, a formulazinha dele, é dada pelo seguinte, menos log da concentração de quem? De OH-. Se eu já tenho o valor da concentração de OH-, fica simples a gente definir qual é o valor do pOH e matar a questão. Então, ó, o pOH vai ser igual a menos log de quanto? De 0,4. Só que eu posso transformar esse 0,4 para um número mais fácil. Eu posso fazer o seguinte, ó, concentração de OH-, que era igual a 0,4, eu posso dizer que essa concentração de OH- é igual a 4 vezes 10 a menos 1. É a mesma coisa isso. E por que eu estou fazendo isso? Porque ele lá no problema, a SpaceX dá que o log de 4 é igual a 0,6. Então, olha só, se eu tenho esse valor aqui de concentração e esse dado, eu posso jogar na fórmula. pH, no caso a gente está trabalhando com OH, então pOH vai ser igual a menos log da concentração de OH-. Essa é a fórmula. Então, vamos substituir. pOH vai ser igual a menos log. Quem é a concentração de OH-? 4 vezes 10 a menos 1. Não é isso? Então, faço o seguinte, ó, o pOH é igual. Qual o valor de menos log de 4? Menos log de 4 vai ser, o log de 4 é igual a 0,6. Então, aqui eu vou ter 0,6, mais o log de 10 a menos 1 é menos 1. Quando a gente tem número exponencial, o valor do logaritmo é justamente o expoente. Então, a gente chega aqui a um valor de pOH igual a 0,6 menos 1. Isso vai dar 0,4. Concordam comigo? Então, o nosso pOH é igual a 0,4. Só que o problema, ele quer o pH. E a gente sabe que o valor do pH, somado com o valor do pOH, dá sempre 14. A gente tira isso da constante de ionização da água, lembra? Do Kw. Tá? Então, pH mais pOH é igual a 14, lembrem-se disso. Se eu tenho aqui o pOH, eu consigo substituir para achar o pH, porque o pH será o seguinte, pH mais quem é o pOH? 0,4. 0,4 igual a 14. Então, o pH será igual a 14 menos 0,4, logo o pH será igual a 13,6, alternativa A. Foi, pessoal? Questão 37. A representação a seguir corresponde à parte superior da tabela periódica, na qual as letras não correspondem aos verdadeiros símbolos dos elementos. Considerando as afirmativas acerca dos elementos hipotéticos A, B e C,
apresentados na tabela periódica. Vamos avaliar então a afirmação 1. Dentre os elementos hipotéticos, o elemento A é o de maior afinidade eletrônica. E aí ele te dá o conceito de afinidade eletrônica, e isso facilita muito a tua vida. A afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso captura um elétron. Gente, a afinidade eletrônica ela se comporta da mesma maneira que a eletronegatividade. Elementos que são muito eletronegativos, eles possuem uma afinidade eletrônica muito alta, né? Quando eles recebem um elétron, eles liberam grande quantidade de energia. E por que que isso acontece? Os átomos, quando recebem e perdem elétrons, estão sendo todos orientados por essa tendência da estabilidade, né? Para ficar estável, alguns têm uma tendência de perder, outros possuem a tendência de ganhar. Quando um átomo que tem uma afinidade eletrônica muito alta recebe um elétron, ele libera uma quantidade muito grande de energia. Por quê? Estar estável significa você descer patamares energéticos. Então, quanto menos energia você tem, mais próximo da estabilidade você se encontra. Então, aqueles elementos que são muito eletronegativos, ou seja, que possuem uma tendência muito grande de ganhar elétrons, porque estão próximos a essa estabilidade, quando eles recebem esses elétrons, eles liberam uma quantidade de energia relativamente altas, tá? Por conta dessa questão de ter um abaixamento dos níveis energéticos para atingirem a estabilidade. Então, os elementos mais eletronegativos têm uma afinidade eletrônica maior. E a gente sabe que os elementos mais eletronegativos da tabela periódica encontram-se aqui, ó, na parte direita, né? No canto superior direito da tabela periódica, a gente tem o flúor como o elemento mais eletronegativo da tabela periódica e você não pode esquecer disso. Então, nesse sentido, avaliando como se comporta a eletronegatividade, a gente tem aqui ó, que o elemento C, que é o que está mais para o topo e mais para a direita da nossa tabela, será aquele elemento que vai ser o mais eletronegativo e, portanto, o que tem maior afinidade eletrônica, tá? Então, aqui seria a C e não o elemento químico A. Então, a afirmação 1, ela está incorreta. Vamos passar o nosso marca-texto vermelho para identificar isso aqui, ok? Próxima afirmação, afirmação 2 diz o seguinte: dentre os elementos hipotéticos, pode-se afirmar que o elemento B é o de maior eletropositividade, ou seja, tem uma capacidade de perder elétrons originando cátions. Será que B é o que tem a maior tendência de formar cátions? A gente acabou de falar que aqui em C nós temos os elementos mais eletronegativos. E, em contrapartida, gente, na extremidade oposta, nós teremos os elementos mais eletropositivos, tá? E eletronegatividade e eletropositividade têm a ver com o raio atômico. Lembrem-se que o elemento com maior raio atômico está localizado aqui, ó, nessa extremidade da tabela periódica. A gente tem o frâncio, a letra A aqui simboliza o elemento químico frâncio, que é o maior elemento químico que nós temos representado na tabela periódica. Se ele é o maior, é porque ele tem um raio muito grande. E se ele tem um raio atômico muito grande, existe uma tendência muito grande dele perder elétrons, uma vez que, pensem comigo, ó, se nós temos aqui ó, a representação do núcleo de um átomo, né, o núcleo positivo, vários prótons aqui dentro. Você dizer que o raio atômico é grande, significa dizer que você está falando que esse átomo tem várias camadas eletrônicas, né? Aí, olha só, se um átomo tem muitas camadas eletrônicas, e aqui estão os elétrons, né, na eletrosfera, vários elétrons distribuídos em seus níveis específicos de energia, fica muito mais fácil arrancar um elétron de um átomo muito grande do que de um átomo muito pequeno, por exemplo, com duas camadas. Por quê? A força de atração que existe do núcleo por esses elétrons desse átomo aqui, que é grandão, na última camada, ela acaba sendo muito menos intensa do que a atração que existe do núcleo com esse elétron aqui que está nessa camada. Por quê? Esses elétrons estão mais próximos do núcleo, então eles sentem mais a força de atração. Quando um átomo é muito grande, que é o nosso primeiro caso aqui, ó, tem um raio muito grande, esses elétrons eles sentem muito menos a força de atração no núcleo. Então, se torna muito mais fácil você arrancar esses elétrons de um átomo grande. Dessa forma,
o elemento que é mais eletropositivo aqui nessa representação, ou seja, o que perde elétrons com maior facilidade, seria os elétrons do elemento químico A. Então, a alternativa 2 ela também está incorreta, não é o B o mais eletropositivo. Ok? Por último, dentre os elementos hipotéticos, pode-se afirmar que o elemento C é o mais eletronegativo, conforme nós comentamos, né? Quem tem o raio menor, para esse lado aqui da tabela nós temos elementos com raio menores, então a letra C está correta, seria o elemento mais eletropositivo, marca-texto verde, então a resposta correta seria a letra C. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima. Questão 38. O tungstênio é encontrado em vários minerais, como óxidos de wolframita e scheelita. É usado em filamentos de lâmpadas incandescentes, em tanques de guerra, balas de revólver e ferramentas de corte e perfuração. Acerca da espécie química CaWO4 e seus átomos constituintes são feitas as seguintes afirmativas. No composto CaWO4, o número de oxidação, ou seja, o NOx do tungstênio, é mais 6. Vamos conferir? Vamos lá, nós temos aqui então, vamos repetir aqui embaixo. Deixa eu pegar a minha caneta preta, CaWO4. Vamos lá, gente, o NOx do oxigênio será menos 2, para a grande maioria esmagadora dos casos é menos 2. O NOx do cálcio é um metal alcalino terroso, mais 2. E aqui o NOx do W a gente chama de X. Então, mais 2. Lembrando que o somatório dessas cargas tem que dar 0, porque o meu composto aqui em cima ele não tem carga, ele é um composto neutro. Então, a gente pega a carga, multiplica pela quantidade de cada átomo naquele composto. Então, a carga do cálcio é mais 2 vezes 1 mais 2. A carga do W é X, eu só tenho um X na minha molécula, então X vezes 1 mais X. Já o oxigênio, a carga é menos 2, mas eu tenho 4 átomos de oxigênio, então menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Isso tudo é igual a 0, letra para um lado, número para o outro, X vai ser igual a mais 6. Então, está correta a alternativa 1. Então, quem não tem aqui a afirmação 1, a gente já pode eliminar, tá? Então, a B não pode ser, C não pode ser. Ok, eliminamos duas. 2. O composto CaWO4 é considerado um peróxido. Gente, impossível ser considerado um peróxido, né? Porque um peróxido, ele é um tipo de óxido. E qual é a definição de óxido? Óxido é uma substância binária, ou seja, que tem dois elementos químicos. Um desses elementos químicos precisa ser o oxigênio. Além disso, o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo entre eles, né? Então, essa é a definição de óxido. Então, a primeira parte da definição já diz que um óxido é um elemento binário, ou seja, possui na sua composição apenas dois elementos químicos. E aí a gente vê aqui que o CaWO4 ele tem três elementos químicos. Ele tem cálcio, ele tem tungstênio e ele tem oxigênio. Então, não pode ser também A2, né? Então, vamos eliminar aqui embaixo a afirmativa que traz a opção 2, a opção que traz a afirmativa 2, né? Então, a gente já retira aqui, e aí rapidinho você já mata a sua questão, tá? Mas, como nosso objetivo aqui é te ajudar e relembrar toda a matéria, nós vamos seguir, então, com a correção. Terceira afirmação. O CaWO4 é uma substância que possui apenas ligações do tipo covalente. Nada disso, né, gente? A gente tem a presença aqui do metal cálcio, tem o ametal oxigênio. Quando a gente tem aqui ligações entre metais e ametais, o tipo de ligação que ocorre é ligação iônica. Então, a 3 não pode ser conforme a gente já esperava. Última afirmação, o tungstênio. Perdão, marquei aqui que a 1 estava errada, né? Mas a 1 está correta. Eu passei o marca-texto aqui em cima, não era para eu ter marcado, tá? Deixa eu passar lá, marca-texto verde. Na 1 que a gente calculou estava certinho, senão aí na sua casa você já deve ter bugado. Ter falado, ué, não estava certo? Por que marcou errado? Você está certo, tá? A 1 está certa mesmo. Por último, o tungstênio é um metal de transição externa, elementos com configuração eletrônica terminada em Ns2,
N menos 1 D elevado de 1 até 10. Bom, a única maneira da gente fazer isso é fazendo a distribuição eletrônica para esse composto. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica seguindo a ordem do diagrama de Linus Pauling, que eu fiz a correção na prova que nós já fizemos, já aprendemos a montar. Se por acaso você tem dúvida de como monta esse diagrama, dá uma passadinha lá no meu canal no YouTube, que eu te ensino a montar esse diagrama na aula de distribuição eletrônica. Então vamos lá, gente. A gente tem o seguinte, que seguindo a ordem do diagrama de Linus Pauling, a distribuição eletrônica para o tungstênio, que tem número atômico 74, então é W, 74. Vamos lá fazer a distribuição. Ficaria o seguinte, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, cadê minha caneta? 5p6, 6s2, 4f14 e 5d. Vamos ver? Vamos contar? Dar uma conferida para ver em quantos elétrons nós estamos. Então, pegando o laser para facilitar a conferência. Vamos lá. Somando todos os expoentes aqui em cima, tá, gente? A gente precisa chegar a um valor de 74, que é o número atômico do tungstênio. Então, 2 mais 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 66, 70. Então, só faltam 4. No D cabem 10, né? Só que como só restam 4, eu vou colocar aqui 5D4. Ok? Então, ele diz o seguinte, ó, que a distribuição eletrônica termina em NS2 e N-1D. Ok, olha só. Aqui, ó, a minha última camada é a sexta camada, concorda comigo? Porque quando eu passeio pela distribuição eletrônica, aquele que apresenta o maior índice que surge na minha distribuição é o índice 6, tá vendo? Então, o 6 é onde termina a minha distribuição eletrônica. Antes da camada 6, vem qual camada? A camada 5. Então, de fato, a gente vai ter aqui, ó, esse N que ele diz, o N é o 6, né? Então, NS2, é isso aqui, ó. O N é o 6 e aqui nós temos o S2. Ok, o meu N termina em 6. E aí ele está dizendo aqui para a gente que a distribuição eletrônica também tem o termo N-1, N-1D, e esse D vai de 1 até 10. Ok, esse N-1 seria... O N não é 6? Então, o N-1 seria 6 menos 1 é igual a 5. E aí ele diz que é 5D elevado a alguma coisa que vai de 1 até 10. Olha aqui, ó, não é exatamente o nosso 5D4, então bateu ali a terceira afirmação. Ok? A distribuição eletrônica termina em NS2 e tem lá o N-1D elevado ao expoente que poderia ir de 1 até 10. Então, está correta a afirmação 4. Então, de fato, só poderia ser a alternativa D. Tranquilo? Questão 39. Acidulantes são substâncias utilizadas principalmente para identificar o gosto ácido de bebidas e outros alimentos. Diversos são os ácidos empregados para essa finalidade. Alguns podem ser classificados como ácidos orgânicos e outros como ácidos inorgânicos. Dentre eles estão os 4 descritos pelas fórmulas moleculares e estruturais abaixo. Ok, então nós temos aí o primeiro caso, né, um ácido orgânico com 2 carbonos. Temos o segundo caso, que é um ácido orgânico contendo um anel aromático, um anel benzênico. E temos aí o H3PO4 e o H3BO3. E aí, gente, ele está questionando a nomenclatura desses ácidos. Vamos lá. A gente tem aqui um ácido orgânico, né? São os ácidos carboxílicos. Como é que eu sei disso? Porque tem sempre essa característica aqui no grupo. Essa parte da molécula aqui, ela é comum a todos os ácidos orgânicos, né? Então, você tem C dupla O, OH. Aqui você tem ó, C dupla O,
OH. Isso aqui caracteriza um ácido carboxílico. Você já sabe que todo ácido carboxílico, o seu nome termina com oico, tá? Então, olha só. Aí vamos recapitular. Para a gente dar nome, primeiro a gente determina a quantidade de carbonos que aquele composto tem. Lembra disso? Porque aí, dependendo da quantidade de carbonos, a gente utiliza um prefixo. A gente tem os prefixos met, et, prop, but, pent, ex e assim sucessivamente, para dizer as quantidades de carbono, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, tá? Então, quando o nosso ácido tem 2 carbonos, o prefixo é et, tá? Então, só para revisar, vou botar aqui rapidinho ó, o prefixo e a quantidade, né, de carbonos, o número de carbonos. E aí era o seguinte, vou botar do 1 ao 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quando tem um carbono só, né? Na verdade, eu inverti aqui, prefixo desse lado e número de carbonos do outro. Ok. O prefixo para um carbono só é met. Para 2 é et. Para 3 é prop. Para 4 é but. E para 5 é pent. Então, olha só, nosso ácido tem 2 átomos de carbono, ó, 1, 2, então o prefixo é et, né? Antes de tudo, a gente bota a palavra ácido, porque é um ácido carboxílico, et. Entre os átomos de carbono, nós só temos ligações simples, então o infixo é an, e termina com oico, tá? Então, o primeiro caso, nós temos o ácido etanoico. Então, já podemos eliminar ali, ó, alguns participantes. Ó. A fala que é ácido etânico, está errado. A D fala que é ácido propílico, está errado. E a E fala que é ácido etanoso, está errado. Bom, no segundo caso, nós temos ali um ácido carboxílico que está ligado diretamente a um anel benzênico. Então, o nome dele será ácido benzo, do benzeno, e termina com oico. Então, será ácido benzoico. Então, a gente já pode eliminar ali ó, a alternativa C. E aí, você já matava a questão facilmente, né? Porque já deu que é a alternativa B. Mas vamos conferir. Por quê? A gente precisa agora dar o nome para os ácidos inorgânicos. Os ácidos inorgânicos, eles têm uma forma de dar a nomenclatura um tanto quanto particular, principalmente quando a gente fala dos oxiácidos, que são os ácidos inorgânicos que possuem oxigênio na sua estrutura, que é o caso dessas duas espécies aqui. Ó. Os dois são oxiácidos, são ácidos que têm oxigênio na sua estrutura. Ok. Para dar o nome para esses oxiácidos, você precisa lembrar da regrinha, eu vou até trazer de novo a tabelinha aqui para vocês, que é a tabelinha que diz a regra para a gente dar nome para esses ácidos. Então, vou apagar aqui, ó, tá? Só para não ficar poluída a apresentação. E aí, nós temos o seguinte, ó, que o nome desse ácido vai depender do número de oxidação do elemento que está lá como átomo central, tá? Dessa forma, a gente tem aqui, ó, como elemento central, no primeiro caso, nós temos o fósforo, está simbolizado aqui ó, pela letra P, e no outro caso nós temos o boro como elemento central. Então, para a gente determinar o nome desses compostos, o primeiro passo é determinar o NOx desses elementos. Então, vamos aqui no canto. A gente tem H3PO4. O NOx do oxigênio é menos 2, do hidrogênio é mais 1, e o do fósforo a gente chama de X. Então, aqui eu vou ter um total ó, de mais 3, mais X, menos 8, não é isso? Ó, porque X vezes 1, X, menos 2 vezes 4, menos 8. Igualei a zero, eu vou ter o X igual a 8 menos 3, o X vai ser igual a mais 5, ok? Então, o NOx do fósforo é mais 5. Já ali no boro, nós temos H3BO3 menos 2 mais 1. Então, teremos mais 3, aqui x, né? Mais x, aí ficou ruim aquilo ali, menos 6. Deixa eu ajeitar esse mais x ali que ficou feio, tá legal não? Então, a gente apaga aqui e coloca, então, cadê minha caneta? Sumiu. Peguei, aqui. Mais x menos 6 igual a zero.
Então, a gente vai ter x é igual a 6 menos 3, x vai ser igual a mais 3. Então, olha só, gente, na hora de dar o nome para essa espécie aqui em amarelo, que é o ácido que tem o fósforo, a gente vai colocar o seguinte, ácido, nome do elemento que está lá como elemento central no composto, então é fósforo, a gente coloca fósforo, mas não coloca o O, tá? Então, fósforo, e agora a gente observa aqui o número de oxidação é mais 5. Segundo a minha tabelinha, quando o NOx é mais 5 ou mais 6, eu só tenho um sufixo, e esse sufixo é ico. Então, eu vou ter o ácido fosfórico, tá? Nesse caso. Então, isso aqui seria o ácido fosfórico. Em contrapartida, quando eu tenho NOx mais 3, olha aqui o que acontece. Ó. Quando o NOx é mais 3, eu também só tenho sufixo, e o sufixo é oso. Então, nós temos aqui ó, o ácido boroso, ok? Só que, na verdade, não pode ser ácido boroso, tá, pessoal? Então, pegando do outro slide, a gente acabou de concluir que o nome do ácido desse cara aqui, ó, seria ácido boroso. Desculpa, eu precisei passar o slide aqui porque não tinha mais espaço, né? Só que o H3BO3, ele é uma exceção. Ele é um ácido padrão. A gente chama de um ácido de referência dentro da família dos ácidos da família do boro. Então, você vai ter que decorar que o nome desse cara é ácido bórico. Existe uma outra exceção também, que acaba passando e as pessoas não percebem muito, justamente por conta do costume de já conhecerem, né, que é o ácido carbônico. Você tem aqui o H2CO3. Olha só, se a gente for fazer consultando essa tabelinha, e aí você não precisa colocar, inclusive, o uso da tabela em xeque. Tipo assim, ah, Wallace, usei a tabela e já não bateu. Não, é porque foi um caso muito específico. A gente caiu de cara numa exceção, tá? E a gente tem duas exceções conhecidas, tá? Que são o ácido bórico e o ácido carbônico. Porque olha só, o NOx do carbono aqui, ó, daria o seguinte, ó, menos 2 vezes 3, menos 6. Mais, perdão, aqui é mais 1, tá? Mais 1 vezes 2, mais 2. Então, aqui o NOx do carbono teria que ser mais 4 para zerar. Porque mais 4 com mais 2 vai dar mais 6, com menos 6, 0. E olha aqui, ó, quando o NOx dá mais 4, o sufixo é oso. Então, o nome disso teria que ser ácido carboroso, e não é. A gente chama de ácido carbônico, porque também é uma exceção. Não se enquadra naquela tabelinha. É um ácido padrão do grupo 14, aqui o ácido bórico. Então, o ácido bórico, o ácido carbônico, vocês precisam decorar essas estruturas, porque elas são muito comuns, tá? E elas não se enquadram dentro dessa regrinha que a gente costuma apresentar para vocês. Dessa forma, a nossa alternativa correta seria a alternativa B, ácido etanóico, ácido benzoico, ácido fosfórico e ácido bórico, ok, pessoal? Tem os outros ácidos padrão também, a gente tem ó, o ácido nítrico, né, que seria o HNO3, tá? É o ácido nítrico. Tem também o ácido sulfúrico, H2SO4, né? Esse é o nosso ácido sulfúrico, um ácido muito forte. Então, tenham em mente esses 4 ácidos, essas 4 estruturas eu recomendo que vocês decorem, tá? É simples, são apenas 4, ácido sulfúrico, nítrico, bórico e carbônico. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima. Questão 40. As reações químicas ocorrem sempre em uma proporção constante, que corresponde ao número de mol indicado pelos coeficientes da equação química. Se uma das substâncias que participa da reação estiver em quantidade maior que a proporção correta, ela não será consumida totalmente. Essa quantidade de substância que não reage é chamada de excesso. O reagente que é consumido totalmente, e por esse motivo determina o fim da reação, é chamado de reagente limitante. Um analista precisava neutralizar uma certa quantidade de ácido sulfúrico de seu laboratório e tinha hidróxido de sódio à disposição para essa neutralização. Ele realizou uma mistura de 245 gramas de ácido sulfúrico e 100 gramas de hidróxido de sódio e verificou que a massa de um dos reagentes não foi completamente consumida nessa reação.
Sabendo que o reagente limitante foi completamente consumido, a massa do reagente que sobrou como excesso após a reação de neutralização foi D. Muito tranquila essa, pessoal. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar, primeiro, montar a reação. Então, caneta aqui embaixo, nós temos que a reação é a seguinte. Deixa eu pegar aqui a caneta azul, tá? A reação é de H2SO4 com NaOH. Nós temos aqui uma reação ácido-base. Toda reação de um ácido com a base vai gerar um sal, que vai ser composto por esses dois ânions, pelo ânion aqui do ácido e o cátion da base. Então, vai formar o Na2SO4 mais H2O. Então, sempre gera o sal e água. Você junta o metal da base com o ânion do ácido, né? Metal da base, cadê meu laser? Metal da base com o ânion do ácido, vai formar o sal e como subproduto você tem a água. Montei a reação, agora eu tenho que balancear, gente, tá? Então, olha só, se eu tenho aqui, ó, dois hidrogênios, né, que são ionizáveis do ácido, eu precisaria necessariamente de duas hidroxilas. Então, aqui provavelmente, aqui na frente, eu vou ter um 2, tá? Então, mas vamos fazer o balanceamento seguindo aquela regrinha do macho, que aí fica mais fácil para a gente visualizar, né? Primeiro metais, depois ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Metal, eu tenho aqui, ó, tem o sódio, né? Metal alcalino. Então, antes da seta eu tenho um sódio só, depois da seta eu tenho 2. Então, para consertar isso, eu coloco um 2 aqui na frente do sódio. Ok, tem outro metal? Não, tenho ametal, que é o enxofre, né? Então, enxofre, antes da seta eu tenho 1, olho para a seta, depois da seta eu tenho quantos enxofres? Tenho um enxofre só, né? Então, tá certo. Tenho carbono? Não. Tem hidrogênio? Tenho. Quantos hidrogênios eu tenho aqui, ó? 2 vezes 1, 2. Com mais 2 eu tenho 4. Do outro lado eu só tenho 2 hidrogênios. Então, se eu colocar um 2 aqui, ó, 2 vezes 2, 4 hidrogênios também. Por último, só está faltando o oxigênio. Eu tenho 4 oxigênios aqui, com mais 2, porque 2 vezes 1, 2. Antes da seta, me dá um total de 6 oxigênios. Depois da seta, eu tenho 4, com mais 2, 6 oxigênios. Então, agora sim, a minha reação está balanceada. Gente, olha só, o problema fala que ele pega hidróxido de sódio, bota para reagir com ácido sulfúrico e que sobra alguma coisa, né? Ele diz as quantidades de ácido e de base que ele utilizou e que sobrou alguma coisa. Então, ele quer saber esse excesso, né? A quantidade de quem está em excesso. Então, a gente vai ter que olhar para a nossa relação para o ácido sulfúrico e para a base, para o hidróxido de sódio, e estabelecer, então, uma relação de massa de ácido sulfúrico com massa de hidróxido de sódio, já que ele está falando que usou uma massa de ácido sulfúrico e uma massa de hidróxido de sódio. Então, tá. Pela nossa reação, a gente sabe o seguinte, ó. O problema, ele dá as massas atômicas de cada um dos elementos. Então, a gente precisa calcular a massa molar de cada um desses compostos. Como é que a gente faz? Vou colocar aqui embaixo, ó, H2SO4. A massa molar dele é dada pelo seguinte, ó, cada hidrogênio pesa 1. Só que eu tenho 2 hidrogênios na minha fórmula, então vai ser 1 vezes 2 mais. Enxofre pesa quanto? Enxofre pesa, cadê? A massa atômica do enxofre é 32, tá? Embora ele não tenha dado ali 32, só que eu só tenho um átomo de enxofre, então 32 mesmo. E do oxigênio é 16, mas eu tenho 4 átomos de oxigênio, então vou ter que multiplicar por 4. Isso aqui, gente, vai dar 98 gramas, tá? Significa que 1 mol de ácido sulfúrico tem 98 gramas. Agora, a massa molar do hidróxido de sódio, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente tem que o sódio pesa 23, o problema deu, mais o oxigênio 16 e o hidrogênio 1. Isso vai dar 40 gramas, tá? Então, 1 mol de NaOH tem 40 gramas. Só que na minha reação, ó, depois que eu balanceei, eu verifiquei que eu tenho 2 mols de NaOH participando.
Então, na minha reação, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter 98 gramas de ácido sulfúrico reagindo com 80 gramas de NaOH. Concordam comigo? Só que o meu problema diz que ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai partir de 100 gramas de hidróxido de sódio e 245 de ácido sulfúrico. Vamos fazer o seguinte, ó. Se quando eu tenho 98 gramas do ácido sulfúrico, eu preciso de 80 gramas de NaOH, quando eu utilizar 100 gramas de NaOH para neutralizar, que é o que ele está dizendo que fez, quantos gramas de ácido clorídrico eu precisaria ter? Então, vou multiplicar cruzado, vou achar o seguinte, ó, 80x é igual a 9.800. X vai ser igual a 9.800 dividido por 80, corto 0 com 0, 980 dividido por 8 vai dar, deixa eu fazer aqui na minha calculadora, mais rápido, vai dar 122,5 gramas. Então, para neutralizar, né, para reagir com 100 gramas do NaOH, a gente precisaria de uma quantidade de 122,5 gramas do ácido. Só que é isso que ele está dizendo, gente, que usou? Não, ele usou 245. Não precisava aquilo tudo. Então, a diferença, né, dos 245 menos os 122,5 vai ser exatamente o que sobrou, o que ficou em excesso. Então, 245 menos 122,5 vai dar exatamente 122,5 gramas de H2SO4 em excesso. Ok, pessoal? Então, só pode ser a alternativa B, D de dado. Ok? Questão 41. No ano de 2018, os alunos da SpaceX realizaram, na aula prática de laboratório de química, um estudo sobre revestimento de materiais por meio da eletrólise, com eletrodos ativos, visando o aprendizado de métodos de proteção contra a corrosão. Nesse estudo, eles efetuaram numa cuba eletrolítica o cobreamento de um prego, utilizando uma solução de sulfato de cobre 2 e um fio de cobre puro como contra-eletrodo. Para isso, utilizaram uma bateria como fonte externa de energia com uma corrente contínua de intensidade constante de 100 mA e gastaram o tempo de 2 minutos. Considerando-se não haver interferência no experimento, a massa aproximada de cobre metálico depositada sobre o prego foi de... Bom, gente, então a gente tem a seguinte experiência. Vamos desenhar que fica mais fácil a visualização. Você tem uma cuba eletrolítica, né, onde você tem a solução de sulfato de cobre, você tem 2 eletrodos imersos aqui na solução, tá? Vou fazer um eletrodo verde e um eletrodo amarelo, tá? Esses 2 eletrodos estão ligados a uma fonte externa, né, de energia, possivelmente uma bateria, que tem o seu polo positivo e o polo negativo, como toda bateria tem. A solução aqui dentro é de sulfato de cobre, ele diz que é uma solução azulada, né? Então, a gente vai ter aqui dissolvido na água cobre 2+, e teremos SO4 2-, vários deles, não é isso? Mas a água ela também se ioniza, então nós vamos ter H+ e OH-, né? Como vocês bem sabem. E ele diz que a corrente que está sendo transmitida aqui de forma constante é de 100 mA. Só, gente, que 1 ampere tem 1000 miliamperes. Se eu tenho 100 miliamperes, quantos amperes eu tenho? Estou fazendo isso porque na hora de jogar na fórmula para descobrir a quantidade de carga, a gente precisa colocar em ampere e não em miliampere. Então, eu vou ter aqui, ó, 100 vezes 1 igual a 1000x. Então, o valor de x em ampere vai ser 100 dividido por 1000.
Isso vai dar 0,1 ampere, tá? Guardem esse valor. Bom, gente, o que acontece é o seguinte, quando vocês viram a eletrólise, vocês viram que, ao colocar a corrente elétrica passando aqui, conectadas a esses eletrodos que estão imersos em uma solução, né? Só para aqui, ó, os eletrodos imersos numa solução ligada a uma fonte de energia externa, energia elétrica. O que acontece é que essa bateria, ela está mandando o fluxo de elétrons nesse sentido, tá? Então, os elétrons que têm carga negativa vão sair nesse sentido e vão chegar no eletrodozinho aqui amarelo, que é o eletrodo de cobre, ok? E o que acontece, gente? Você tem espécies com cargas positivas aqui dentro da tua cuba. Você tem o cobre 2+, e tem o cátion H+. Se isso acontece, é porque essas espécies estão em solução deficientes em elétrons. Espécies que estão deficientes em elétrons, quando percebe que alguma coisa dentro da solução está injetando elétrons, né? Os elétrons estão chegando aqui, ó, do eletrodo do polo negativo, nesse eletrodo amarelo. Então, tudo que está deficiente em elétrons tende a correr para esse eletrodo para capturar esses elétrons. Então, gente, tanto o cobre 2+, quanto o H+, vão querer se depositar nesse eletrodo amarelo. Então, vai haver uma competição. Só que, na prática, a gente observa que um acaba se depositando muito mais que o outro, né? Então, a gente diz que ele tem prioridade. E aí, vai subir agora aqui a tabelinha para vocês, o cobre 2+, ele ganha do hidrogênio e aí descarrega, ele gruda, então, naquele eletrodo, acontecendo a seguinte reação química. Nós vamos ter o cobre 2+, né? Já que é no amarelo, vou colocar aqui em amarelo. Vamos ter o cobre 2+, que está na solução. Ele vai receber os 2 elétrons, quando se deposita na placa, formando o cobre metálico, que a gente chama de cobre 0. Em contrapartida, nós teremos também uma competição para ver quem é que vai se depositar aqui no eletrodo verde, que é o eletrodo positivo. Lembrando que, nesse eletrodo, né, a substância que está aqui está perdendo os elétrons, né, está oxidando. Então, quem tem muitos elétrons, quem tem elétrons disponíveis, que é o caso aqui, ó, do SO4 2- e do OH-, vai correr para se depositar nesse eletrodo positivo, ok? Então, você tem que se ligar no seguinte, que vai haver também uma competição entre o OH- e SO4 2-, mas, segundo a tabelinha aqui da prioridade que vocês estão vendo, a hidroxila ganha e ela se deposita, então, nesse polo positivo. E aí a gente vai ter a seguinte reação acontecendo. Você vai ter a hidroxila se depositando, né, o OH-, gerando água mais meio O2, tá? A gente observa a hidroxila se depositando, e isso faz com que seja gerada uma molécula de água e meia molécula de oxigênio, tanto é que bolinhas são observadas aqui em volta desse eletrodo. Então, são essas duas reações que acontecem. Aqui em cima, nós temos o cobre 2+ se reduzindo, né, formando o cobre metálico. Então, aqui a gente tem a semi-reação de redução. Ela ocorre no cátodo, tá? E aqui embaixo nós temos, cadê minha caneta azul? Nós temos a reação de oxidação e ocorre no ânodo. Ok, pessoal? Feito isso, nós vamos, então, determinar qual é a quantidade de carga que está envolvida nesse processo. Você já sabe que a quantidade de carga é dada pela formulazinha Q, que é a quantidade de carga, é igual a I vezes T, tá? O T é o tempo e o I é a intensidade da corrente elétrica que a gente já achou em ampere, 0,1. Então, a gente vai ter que Q é igual a I, 0,1, vezes o tempo, e o tempo ele dá o tempo de 2 minutos. Só que o tempo ele precisa ser colocado aqui na fórmula em segundos. 1 minuto tem 60 segundos, então 2 minutos, 120 segundos. Então, a nossa quantidade de carga vai ser igual a 0,1 vezes 120, ok? Vai ser igual a
12. Aí, olha só, na nossa reação, a gente viu que está envolvido aqui, ó, 2 mols de elétrons para a formação de 1 mol de cobre. 1 mol de cobre, né, para eu ter a formação de 1 mol de cobre no estado padrão, a gente precisa fornecer uma quantidade de carga de 96.500 coulombs por mol menos 1, tá? Então, na verdade, a carga aqui, ó, o que é dado em coulombs, tá, gente? Perdão. É 96.500. Só que, para a formação de 1 mol de cobre, eu tenho 2 elétrons envolvidos. Então, 96.500 vezes 2 formam 1 mol de cobre. Concordam comigo? Só que a quantidade de carga que eu tenho, na verdade, é isso aqui, ó, 12 coulombs, tá? Então, se quando eu parto dessa carga no estado padrão eu formo 1 mol de cobre, quando eu parto dos 12 coulombs, que é na real o que está acontecendo no problema, quantos mols de cobre a gente vai formar? Multiplico isso cruzado, vou ter 12 igual a 2 vezes 96.500. Não é isso? 2 vezes 96.500 x. Vou trazer aqui para o outro lado, porque acabei ficando sem espaço. X vai ser igual a 12 dividido para 2 vezes 96.500. Isso vai dar um valor de x igual a aproximadamente 6,2. 6,2 o que, gente? 6,2 mols de cobre. Terminou a questão? Não. Vou apagar aqui essa partinha azul, tá? Para a gente poder concluir. O que falta ainda, Wallace? Falta o seguinte, ó. Eu sei que 1 mol de cobre tem 64 gramas. Onde que eu vi isso? Está aqui, ó. 1 mol de cobre tem 64 gramas. 6,2 mol de cobre tem quantos gramas? X. Multiplico cruzado. Vou ter x é igual a 64 vezes 6,2. X vai ser igual a 396,8 gramas. E ferrou, ele dá a resposta em miligramas. O que você precisa fazer, então? Para passar de grama para miligrama, você divide por 1.000. Então, você pega o teu resultado, divide por 1.000, vai dar aproximadamente 3,9, ok? Então, a alternativa correta seria a alternativa E. Bom, pessoal, próxima questão, questão 42. O estudo da velocidade das reações é muito importante para as indústrias químicas, pois conhecê-la permite a proposição de mecanismo para uma maior produção. A tabela abaixo apresenta os resultados experimentais obtidos para o estudo cinético de uma reação química genérica elementar. Então, a gente tem A mais B mais C formando D e E, e aí a gente tem aí alfa, beta e gama, ou lambda, se eu não me engano, como os coeficientes de A, B e C. Ok. Bom, pessoal, aqui a gente está estudando a cinética química e ele pergunta qual é a lei, né? Qual é a equação que expressa a lei da velocidade para essa reação química. Quando acontece esse tipo de problema, a gente tem que observar os experimentos que foram feitos, tá? Ele tem aqui, ó, no experimento 1, ele misturou 0,10 mol por litro de A com 0,10 de B com 0,10 de C e a velocidade da reação foi 1. No experimento 2, ele manteve as mesmas concentrações de B e C, 0,10, mas ele dobrou a concentração de A. E o que a gente observa é que, quando ele dobra a concentração de A e mantém as concentrações de B e C, a velocidade da reação ela está dobrando, tá, pessoal? Então, a gente tem que lembrar da seguinte relação. Quando você mexe na concentração de um determinado composto da reação, por exemplo, você tem a concentração de X, né? Se você mexe na concentração de X, você pode ter um efeito na velocidade ou não. E aí o que acontece? Normalmente, quando você não tem efeito na velocidade, né? Por exemplo, aqui velocidade, né? Efeito na velocidade, vamos colocar dessa forma. Vou botar aqui em cima, efeito na velocidade. Quando a concentração de X
é elevada a zero, a gente não observa efeito nenhum na velocidade. Quando a gente mexe na concentração de x, perdão, já ia colocar ali o expoente, estou pensando mais na frente, tá? Quando a gente tem a concentração de x, né, mexeu na concentração de x elevado a 1, o efeito que tem na velocidade é de dobrar a velocidade, ok? Quando você tem a concentração do elemento x elevada ao quadrado, você quadruplica ou quadruplicar ou quadruplicar, eu nunca sei. Quadruplica, multiplica por 4 a velocidade, ok? Então, vamos observar o que é que está acontecendo com base nos experimentos. Olha só. Eu mantive a concentração de B e C iguais, né, comparando os experimentos 1 e 2, mas eu dobrei a concentração de A. Então, se eu dobro a concentração de A e eu tenho um efeito de dobrar a minha velocidade, a lei da minha velocidade vai dizer que o meu A está elevado a 1. Por quê? Porque quando eu vario a concentração dele, a velocidade dobra. Então, a gente sabe que a lei da velocidade é expressa da seguinte forma. A velocidade é igual a k, aí vem a concentração do reagente, né? No caso ali, concentração de A vezes concentração de B vezes a concentração de C. Só que esse A, B e C possuem um expoente, não é isso? E aí a gente acaba de descobrir agora que o coeficiente de A, né? O expoente de A, perdão, tem que ser 1. Por que tem que ser 1? Porque quando eu dobro a velocidade dele, eu tenho um efeito também de dobrar a velocidade da reação. Agora, se a gente comparar os experimentos, quer ver? O experimento 1 com o experimento 3. Olha o que está acontecendo. No experimento 1, comparando o experimento 1 com o experimento 3, a gente observa que a concentração de A é a mesma, 0,10 em 1 e 0,10 em 3. A concentração de B, ela está dobrando, tá vendo? A concentração de B era 0,10 e no 3 ela é 0,20. Já a concentração de C, tanto no experimento 1 quanto no experimento 3, é 0,10. Ou seja, eu só estou dobrando a concentração de B e mantendo os outros constantes, tá? E é isso que você precisa fazer para poder avaliar, tá, pessoal? Mantém os outros constantes e verifica só quando um deles está dobrando a sua concentração. Então, eu dobro a concentração de B, o que acontece com a velocidade? No experimento 1 é 4 vezes 10 a menos 4. Quando eu vou para o experimento 3, onde eu dobrei a concentração de B, a velocidade está indo para 8. Então, a velocidade também está dobrando. Logo, o coeficiente, o expoente, perdão, de B também tem que ser igual a 1. Por último, a gente vai agora avaliar o efeito da dobra da concentração de C. E aí, vai ficar da seguinte forma. Nós temos aqui, para dobrar a concentração de C, eu preciso comparar os experimentos 1 e o experimento 4. Concordam comigo? Estão conseguindo visualizar? Ok. Porque no experimento 1 e no 4, a concentração de A e B é 0,10, no 1, tá vendo? E no 4 também é 0,10. Então, eu só estou dobrando a concentração de C. Quando eu dobro a concentração de C, o que acontece com a minha velocidade? A minha velocidade está sendo multiplicada por 4, tá vendo? De 4 vezes 10 a menos 4 está indo para 1,6. Logo, para isso acontecer, o meu expoente precisa estar elevado, né? A minha concentração precisa estar elevada ao quadrado. Então, aqui seria, o expoente de C seria 2. Ok, pessoal? Diante disso, a gente só tem, então, uma alternativa correta, que é a alternativa A. Se a caneta ajudar e quiser marcar. Né? Aqui, alternativa A. Tranquilo? Questão 43. A reação de combustão completa do etanol produz gás carbônico e água.
Dada a tabela abaixo de calor de formação das espécies químicas e considerando a reação de combustão completa desse álcool, são feitas as seguintes afirmativas. 1. O agente oxidante dessa reação é o O2. Então, a primeira afirmativa já me obriga a escrever a reação de combustão que está acontecendo, né? Ele diz que é o etanol, né? C2H5OH, reagindo com O2, né? Já que é uma reação de combustão, sempre reage com oxigênio, formando, então, CO2 mais água, ok? Vamos balancear a equação. Eu tenho 2 carbonos desse lado, preciso ter 2 carbonos do outro lado. Eu tenho 6 hidrogênios desse lado, preciso ter 6 do outro, então ponho um 3 aqui, porque 3 vezes 2 vai dar 6. Eu tenho um oxigênio desse lado, com mais 2, 3. Do outro lado eu tenho 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Se eu ponho um 3 aqui na frente, eu também fico com 7 do lado esquerdo. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. Está balanceada a reação. Então, agora, a gente precisa aqui determinar o número de oxidação para todo mundo para poder verificar quem é que está oxidando e quem está reduzindo. Então, eu vou pegar aqui a caneta amarela para a gente colocar o número de oxidação em todo mundo. Vamos lá. Oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1, né? Mais 1. Carbono terá que ser menos 2, mais 5, mais 6. Carbono tem que ser, então... Vamos reescrever isso aqui embaixo de uma forma que permite vocês visualizarem com mais clareza. C2H, vou botar H6O, tá? Então, aqui é menos 2, aqui mais 1, né? Então, mais 6, menos 2, então aqui teria que ser mais 4, só que como tenho 2 ali, mais 2, né? Mais 4, menos 2. Borracha, menos 2, por quê? Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4, mais 1 com mais 6, mais 1 vezes 6 vai dar mais 6, então aqui menos 4, menos 2, menos 6, com mais 6, 0, ok? NOx do oxigênio, substância simples, então aqui vamos botar menos 2, tá? Para a gente não esquecer. Substância simples, o NOx é 0, aqui nós temos, ó, menos 2, então carbono vai ter que ser mais 4 para zerar, menos 2, mais 1. Ok, o agente oxidante dessa reação é o O2. Vamos ver, o oxigênio está indo de 0 para menos 2. Logo, ele está reduzindo, né? Ele está sofrendo a redução. Se ele está reduzindo, ele é o agente oxidante, sim, senhor. Ok? Então, está certa aqui a afirmação 1. 2. O coeficiente estequiométrico da água após o balanceamento da equação é 2. Errado. O coeficiente estequiométrico da água é 3. 3. Considerando a densidade do etanol 0,8, a combustão completa de 1.150 ml desse composto libera aproximadamente 27.360 kJ de energia. Como essa aqui envolve alguns cálculos, vamos pular ela, passar para a próxima para a gente ver se consegue eliminar alguma coisa, tá? Lembrando que a gente está treinando para fazer uma prova de um concurso, então todo o tempo é precioso. Então vamos eliminar ali o que a gente já sabe que não pode, tá? A 1 está correta. Então a alternativa que não tem a 1, a gente já elimina. Então a gente pode eliminar a gente pode eliminar a C, a gente pode eliminar a D. Mas a gente já sabe também que a 2 está errada. Então, tudo que tem a 2 está errado. Tá? Então, você, sem precisar fazer aqueles cálculos todos, né? Óbvio que você precisa saber fazer, mas sem precisar, a gente já identifica que a letra E é que está correta. Então, você já ganharia um certo tempo na hora de resolver a tua prova. Mas agora, a gente vai passar então para a parte dos cálculos para poder verificar certinho qual é a quantidade de energia, ok? Então, vamos lá. Vou apagar aqui embaixo para a gente poder continuar, né? Então, a gente teria aqui... vamos realizar os cálculos, né? Ele diz o seguinte... considerando a densidade do etanol 0,8, a combustão completa de 1.150 ml desse composto libera aproximadamente... Vamos lá, né, gente? Primeiro, então, a gente precisa saber qual é a massa que a gente tem de etanol em 1.150 ml desse composto. A fórmula da densidade, ela diz que a densidade nada mais é que uma relação de massa pelo volume.
né? Então, a densidade seria, qual é a massa do etanol? É o que a gente quer saber, né? Na verdade, ele dá o valor da densidade, né? Ele diz que a densidade é 0,8, então 0,8 vai ser igual a massa dividido pelo volume. Esse 1.150 é o volume em ml. Na densidade você passa aqui para litro, fica mais fácil, tá? Então, 1.150 nada mais é que 1 litro, 1,15 litros, ok? Para fazer essa conversão, eu simplesmente dividi por 1.000. Então, a gente vai ter que a massa de etanol que ele está dando é 0,8 vezes 1,15. Pegando minha calculadora aqui para fazer rapidinho para vocês, 0,8 vezes 1,15 vai dar 0,92 gramas, tá? Então, essa é a massa de etanol que ele vai colocar lá para reagir. Só que a gente tem o seguinte, ó, a gente sabe que na reação a gente não tem 0,92 gramas de etanol. Na reação a gente tem 1 mol de etanol. E qual é a massa molar do etanol? Vamos fazer aqui, a massa molar do etanol vai ser a massa do carbono, que é 12 vezes 2, porque a gente tem 2 carbonos, mais a massa do hidrogênio, que é 1 vezes 6, porque a gente tem 6 hidrogênios no total, mais 16, que é a massa do oxigênio. Isso ali vai dar igual a 24, 24 mais 6, 30, 46 gramas por mol, ok? Beleza. Então, eu sei que 46 gramas do etanol produz uma certa quantidade de energia, não é? Ele quer saber quanto de energia será gerado quando a gente queimar 0,92 gramas do etanol, tá? A gente não tem o valor da energia gerada por 46 gramas do etanol ainda, mas a gente vai calcular agora para substituir ali em cima, tá? Por quê? A reação é o seguinte, né? C2H5, deixa eu pegar meu laser aqui para apontar, C2H5 mais O2, formando CO2 e água. A gente tem aqui ó, o ΔH de formação de cada um deles. Então, basta eu substituir esses valores aqui embaixo para a gente fazer uma continha, né? O ΔH nada mais vai ser que a entalpia do produto dividido por, entalpia do produto menos entalpia do reagente. Então, a gente consegue calcular facilmente. Então, tira um print se você ainda não notou isso aqui, ou dá pausa no vídeo e copia, que eu vou apagar essas informações aqui em amarelo para a gente seguir com o nosso cálculo da quantidade de energia que é liberada quando essa reação ela se processa, ok? Então, não é nada muito misterioso, conforme eu estava dizendo, a gente substitui os valores. Eu vou botar aqui ó, o valor em amarelo mais escuro, ok? Então, olha só, a entalpia de formação do C2H5OH é menos 278 kJ por mol, tá? Então, menos 278. Reparem que eu falei kJ por mol, porque esse valor aqui, ele aparece para cada 1 mol do meu composto. Como aqui eu tenho 1 mol só, então é menos 278. A entalpia aqui de formação da substância simples a gente considera zero, tá? A do CO2 é menos 394 kJ por mol. Mas eu não tenho 2 mols de CO2, então eu vou multiplicar isso daqui por 2, tá? Mas, do outro lado, eu tenho 3 mols de água, então vai ser o calor de formação da água vezes 3. A entalpia de formação da água é menos 286. Então, reparem que agora a gente vai ter um valor aqui ó, do lado dos produtos e um valor do lado dos reagentes. A diferença, né, o ΔH, vai ser igual ali, ó, o ΔH dos produtos menos o ΔH dos reagentes. Então, bora fazer essa conta? A gente vai ter ali em cima que 2 vezes menos 394 vai ser igual, 394 vezes 2 dá 788, tá? Então, aqui, ó, isso aqui, cadê? Deixa eu botar verdinho aqui, ó. Isso aqui, não pegou, pegou. Isso aqui vai dar 788. 3 vezes 286 vai dar 858, né? Então, somando os dois, 858 mais 788, a gente vai ter um total aqui do lado dos produtos, a entalpia dos produtos vai ser
menos 1.646, ok? E a entalpia lá dos meus reagentes, eu já vi que é menos 278. Mas não tem um menos aqui na frente, então menos com menos vai dar mais. Então, mais 278. Fazendo essa continha, 1.646 menos 278 vai dar 1.368, só que eu preciso repetir o sinal aqui negativo, tá? Isso aqui é quilojoule por mol, ok, pessoal? Foi isso que ele diz? Não, ele diz que é 27.360, então não tem nada a ver. Lembrando que esse sinal negativo, ele indica para a gente que está sendo liberada energia, então está coerente, tá? Aqui, ó, reação exotérmica, libera calor. Quando a gente queima álcool, queima etanol, é exatamente isso que acontece. Por isso que o carro lá que é movido a etanol, ele tem o seu motor com a temperatura elevando durante o seu funcionamento, porque a queima do combustível etanol acaba liberando calor, igual acontece com a gasolina. Então, achamos aqui, ó, o valor, né, a quantidade que é liberada, a energia, né, a energia que é liberada, menos 1.368 kJ, quando a gente queima 46 gramas do etanol, que é 1 mol, não é isso? Então, esse valor aqui, ó, menos 1.368, é a quantidade de energia liberada quando eu queimo 46 gramas do etanol. Mas o problema está me perguntando qual é o valor da energia que eu vou liberar quando a gente queimar 0,92 gramas do etanol. Então, eu multiplico o cruzado, vou achar um valor de... Seguinte, vou apagar... Onde eu vou apagar? Vou apagar aqui em cima, tá? Massa molar. Para não precisar passar o slide e não ficar confuso. Então, peguei a borracha, vou apagar aqui em cima, tá? Só para colocar o resultado da nossa regra de 3. Por quê? A gente vai ter o seguinte, ó, 46 vezes x, 46x, igual a 0,92 vezes 1.368, ok? Então, a gente vai ter o seguinte, eu estou ocultando ali o sinal negativo, porque no final a gente sabe que a energia vai ser liberada mesmo, então a gente sabe que o valor é negativo. Então, 0,92 vezes 1.368 é igual a 46x vai ser igual a 1.258,56. Então, x vai ser esse valor dividido por quê? Por 46. Logo, o nosso x vai ser igual a 27,36 joule, que é a mesma coisa que 2.736 kJ. Ok, pessoal? Então, está certinho. A gente estava esperando que estava certa. Então, a 3 está correta. Já matamos aqui e confirmamos que é, de fato, a letra E. Para fechar, ele fala assim, a quantidade de calor liberada na combustão de 1 mol de etanol é 2,78. Não, a gente viu que na combustão de 1 mol de etanol, que é a mesma coisa que os 46 gramas, o valor que a gente encontrou foi menos 1.368. Então, está errada a 4. Só pode ser, então, a alternativa E. Tranquilo, pessoal? Ok, pessoal, última questão. Considere que a reação de cobre metálico com ácido nítrico diluído produz na CNTP um volume gasoso de 181,6 litros de óxido de nitrogênio 2, água e nitrato de cobre 2. Ok. Nesse caso, a soma dos coeficientes estequiométricos da equação corretamente balanceada é completa e a massa de cobre consumida são respectivamente. Ok, vamos lá montar a reação de acordo com o que ele fala. Ele fala que é cobre metálico, né? Então a gente tem Cu, horrível, vamos fazer de novo. A gente tem Cu mais ácido nítrico, que é o HNO3, vai formar nitrato de cobre 2, né? Então é CuNO3 2, mas forma também o que? Água. E ele diz que também forma NO, ok? O monóxido de nitrogênio. Então, vamos lá, pessoal. Escrita a reação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é balancear a reação. Como se trata de uma reação de oxirredução, a gente deve determinar o NOx primeiro para fazer o balanceamento. Escrita a reação, a gente determina o NOx de todo mundo, né?
A gente já fez isso várias vezes, então está mais simples. O cobre aqui, substância simples, é 0. Oxigênio, menos 2. Hidrogênio, mais 1. Logo, o nitrogênio vai ter que ser mais 6, né? Mais 7, perdão. Eita, mais 5. Ok? Aqui, cobre mais 2, né? Porque eu tenho 2 aqui embaixo, então cobre tem que ser mais 2. O oxigênio é menos 2. E aí, em contrapartida, o meu nitrogênio vai ter que ser... Só um minutinho. Vamos fazer aqui embaixo, né? Para a gente não se perder. Eu tenho cobre mais 2. O N eu vou chamar de X. E o O menos 2 aqui tem 3O. Ok, não esquecendo que aqui está tudo entre parênteses e multiplica por 2. Então, eu vou ter o seguinte, ó, mais 2, mais, o 2 não multiplica, então 2x, mais, não é mais agora, né, é menos 2 vezes 3, 6, 6 vezes menos 2 vai dar menos 12, igual a isso a zero. Então, a gente vai ter 2x igual a 12 menos 2, x é igual a 10 dividido por 2, então x é igual a 5. O NOx aqui do nitrogênio vai ser mais 5. Água, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, nitrogênio mais 2, ok? Então, vou apagar essa conta aqui embaixo para não ficar muito poluído, ajeitar esse mais 5 ali, que ficou muito esquisito, né? Então, vou botar o 5 primeiro, depois eu boto mais, que aí fica direitinho. E agora eu apago essa conta aqui embaixo, já que você já viu como eu calculo, tá? Ok. Determinei o NOx, eu vou ver quem é que está oxidando, reduzindo, calcular o delta NOx para determinar os coeficientes e seguir, então, com o nosso processo. Eu tenho cobre partindo de 0 para mais 2, né? Então, 0 para mais 2. Então, eu tenho um delta NOx igual a 2, né? Multiplico por 1, porque só tem um átomo de cobre, tanto de um lado quanto do outro. Em contrapartida, eu tenho aqui ó, o nitrogênio indo de mais 5 para mais 2. Né? Então, eu tenho aqui, ó, escrevi para a gente não esquecer, mais 5 para mais 2. Então, aqui eu tenho uma redução, né? E o delta NOx do nitrogênio, de mais 5 para mais 2, vai ser 3, ok? Vezes 1 também, porque é um nitrogênio aqui e um nitrogênio do outro lado só. Se fosse 2 em qualquer um dos cantos, multiplicava por 2, tá? Então, o delta que eu peguei aqui, ó, para o nitrogênio, eu vou colocar na frente do cobre, tá? No composto que tem o cobre. Então, vou botar aqui, ó, quer ver? Vou botar aqui, o composto que tem o cobre. Ok, e vou pegar o delta aqui, ó, do que eu calculei para o cobre, e vou colocar na frente do composto que tem o nitrogênio, tá? Então, vou botar o 2 aqui, ó, ok? Bom, feito isso, eu vou balancear o resto por tentativa, tá, gente? E aí eu vou pegar até a caneta roxa aqui para a gente ir colocando os outros. Ok. Se eu tenho 3 cobres aqui desse lado, eu coloco 3 cobres lá do outro lado para equilibrar. Se eu tenho 2 nitrogênios desse lado, com mais, olha aqui, ó, tenho 2 entre parênteses, vezes 3, 6. Então, são 8 nitrogênios no total. Eu boto um 8 aqui na frente para balancear esse nitrogênio, ok? Então, cobre e nitrogênio já foi. Só está faltando hidrogênio e oxigênio. Pela ordem, hidrogênio eu tenho aqui, ó, 8. Do outro lado, eu só tenho 2. Então, o que eu faço? Coloco um 4 aqui na frente, porque 4 vezes 2 vai dar 8. Por último, os oxigênios eu tenho, ó, aqui 3 multiplicando por 8, dá 3 vezes 8, 24. Do outro lado, eu tenho 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 com 4 vai dar 22, com mais 2 vai dar 24. Bateu certinho, está balanceada a reação, tá? Se a gente fizer a soma, né, dos coeficientes estequiométricos, ó, 3 mais 8 vai dar 11. 11 com 3 vai dar 14. 14 com 4 dá 18. 18 com 2 vai dar 20. Então, já posso eliminar algumas alternativas aqui, ó, porque o somatório dos coeficientes tem que dar 20. Então, não pode ser a letra E, não pode ser a letra C e não pode ser a letra A. Além disso, ele pede o seguinte, ó,
a massa de cobre consumida são, respectivamente, então ele quer a massa de cobre consumida quando fizer o quê? Ó, considere a reação de cobre metálico com ácido nítrico na CNTP, um volume de 181,6 dióxido de nitrogênio é produzido, tá? Então, é produzido esse volume aqui. Vamos lá. Pela nossa reação, né? E aí ele está relacionando, fiquem atentos, ele relaciona a massa de cobre, tá? Então, ele relaciona isso aqui, a massa de cobre, com o volume de NO que é formada. Então, é uma relação de massa com volume. Fiquem atentos, é uma relação desses dois, de massa de cobre com volume de NO. Pela minha reação, eu sei o seguinte, ó, que a massa de cobre, né, é 64, cada cobre pesa 64. Então, eu tenho que a massa de cobre é 3 vezes 64, né? Massa de cobre 3 vezes 64, produz 2 volumes de NO. O volume molar na CNTP é 22,7. Então, 3 mols de cobre produzem 2 vezes 22,7 litros de NO. Não é isso? É isso que está escrito na nossa reação, em outras palavras. Ele quer saber quanto que a gente precisa de cobre quando a gente tem sendo produzido 181,6 litros de NO. Então, basta a gente fazer uma regrinha de 3. Multiplica cruzado, a gente vai ter isso aqui, ó. 2 vezes 22,7 vezes x. 2 vezes 22,7 x igual a 181,6 vezes 3 vezes 64. Não é isso? Vou achar um valor de x igual a 181,6 vezes 3 vezes 64. Vai dar 34.867,2 dividido por 22,7 vezes 2, 45,4. Isso aqui vai dar 34.867,2 dividido para 45,4. Isso vai dar 768 gramas, só podendo ser, então, a alternativa B. Ok, pessoal? Nos vemos, então, na próxima correção.